Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para que os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, irmãos. Toma o teu assento, irmãos. Verso 21, em algumas traduções diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Irmãos, Lamentações de Jeremias. Falar sobre o profeta Jeremias. Lamentações, se nós pararmos para analisar a palavra lamentação, ela pode ter como significado choro, pranto, abatimento de espírito e gemido, queixas, soluços. Quem é, irmãos, que na caminhada da vida nunca se angustiou, nunca passou por uma dificuldade, nunca questionou, nunca murmurou? E quando nós olhamos para o cenário em que foi escrito esse texto, em momento que foi escrito, o momento não era um momento agradável, era um momento terrível. Aquela situação, o povo estava sendo afligido pelos babilônicos, as coisas iam de mal a pior, e Jeremias olha para todo aquele cenário, em prantos, em choros, e ele então resolve trazer esse texto para que nós hoje fizéssemos menção dele. Sabe, meu irmão, quando nós passamos por dificuldades e por lutas e por provações, uma das coisas que muitas vezes nós queremos até fazer é abandonar ou jogar a toalha da fé e dizer: sabe de uma coisa? Para mim não dá mais. Eu já sofri, eu já padeci e não topo mais. Esse era o contexto que Jeremias vivia. No verso 18 ele diz assim, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Olha o estado em que chegou o profeta Jeremias. Sabe, meu irmão, todos nós passamos por lutas e por dificuldades. Eu não venho aqui colocar a sua dificuldade como algo pequeno, não. Eu sei porque ela é grande, mas o seu Deus é maior. Sabe o que acontece, meu irmão, dentro desse cenário? No verso 21, o profeta ele dá uma guinada. Sabe de uma coisa? Eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Sabe, meu irmão? Quando nós colocamos os nossos problemas, as nossas dificuldades acima do nosso Deus, nós muitas vezes nos tornamos insensíveis àquilo que Deus quer falar-nos. Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo, mas nós chegamos no culto muitas vezes pensando: mas eu tenho que pagar meu aluguel, eu preciso pagar a minha conta de luz, a minha conta de água, eu preciso calçar os meus filhos, eu preciso ir no dentista. E quando nós colocamos os nossos problemas maiores do que Deus, muitas vezes nós ficamos insensíveis àquilo que Deus quer falar conosco. Sabe, meu irmão, nós precisamos separar as coisas. Problemas todos nós temos. O seu problema é grande, o meu problema é grande. Cada um sabe aonde a pedra aperta no sapato. Mas muitas vezes, meu irmão, nós precisamos entender que aqui é lugar de cultuar e exaltar Deus. Quando nós viemos aqui para a casa do Senhor, Senhor, eu te apresento o meu problema, porque o Senhor pode fazer. E nós precisamos fazer então como profeta. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos garante esperança. E aí eu te pergunto, meu irmão, o que é que tem garantido a esperança para você? O que é que você tem pensado para te dar esperança? Nós precisamos trazer à memória
aquilo que nos dá esperança. O profeta estava passando por dificuldades, por lutas, por provações, ao ponto de dizer: olha, a minha esperança no Senhor acabou. Eu não vou mais prosseguir, eu não vou mais caminhar. Mas no verso 21 há uma guinada, há uma mudança. Ele diz: não, eu preciso trazer à memória aquilo que me garante a esperança. E é isso que nós, igreja, precisamos fazer. Problemas todos nós temos, dificuldades todos nós temos, levantes todos nós temos, mas precisamos trazer em mente aquilo que nos garante a esperança. Jesus é a nossa esperança. Há um ditado maligno que diz que a esperança é a última que morre. Não, irmão, a esperança não morre. Ela morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e hoje ela está à destra do Pai Todo-Poderoso. Se disserem para você que a esperança é a última que morre, eles estão enganados, porque a nossa esperança, ela não morre. Ela morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e hoje está à destra do Pai Todo-Poderoso. Eu e você precisamos trazer à memória aquilo que nos garante a esperança. Não trazer à memória as nossas dificuldades, as nossas limitações, fazendo barreira entre nós e Deus. Ficarmos insensíveis àquilo que Deus quer falar e agir e fazer nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós colocamos os nossos problemas pequenos diante de Deus e nos tornamos insensíveis àquilo que Deus quer falar. Porque você entra aqui pensando na tua conta, nos teus afazeres, no que você vai fazer na quinta-feira. Aí, meu irmão, sossega o teu coração. Deus tem o poder de sair hoje e na quinta-feira que vem resolver o teu problema para te dar a bênção, irmãos. Mas eu e você precisamos descansar e confiar nele. Jeremias disse: eu quero trazer à minha mente aquilo que me garante a esperança. O que é que te garante a esperança? Verso 22. Misericórdia, qualidade de clemência, disposição para perdoar pecados, compaixão, piedoso é Deus. Verso 23. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Você tem um Deus fiel, irmãos. O homem muitas vezes não é fiel conosco. Quando nós estamos bem, dá um tapinha no nosso ombro e fala: eu estou contigo. Mas quando você tropeça daqui, ele vira as costas e fala: eu mal te conheço. Mas Deus não é assim. Deus não é assim, irmãos. Ele não te desampara, Ele não te abandona. Diz a palavra que Ele é fiel. Ele é fiel como a tua palavra. Se você obedecer os preceitos, obedecer a tua palavra, Deus se torna fiel a você. Porque a Bíblia diz que Ele é fiel à tua palavra. Se você for fiel à palavra do Senhor, Deus se torna fiel a mim e a você. Você pode até cair, mas dirá como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. É necessário trazermos à memória aquilo que nos dá esperança, irmãos. Trazer as coisas boas, trazer as mensagens edificantes. João, capítulo 19, verso 30, Jesus disse: olha, está consumado, está pronto, está acabado, está concluído. Sabe de uma coisa? Foi por você. A Bíblia diz que Ele, sendo Deus, não usou por usurpação ser Deus, mas se esvaziou de si mesmo. Veio nesse mundo, nasceu de um corpo de mulher sem pecado, e ao tempo de Deus foi levado a um lugar chamado Gólgota. E a Bíblia diz que Ele se entregou. Ele diz: está consumado, está pronto. E quando nós olhamos para o ministério terreno de Jesus, a gente olhou discípulos traindo Ele, negando Ele. Pessoas que estavam com Ele quando eram abençoados, mas as mesmas pessoas que foram abençoadas, que receberam bênçãos do Senhor, são as mesmas pessoas que disseram: olha, nós queremos Barrabás. Jesus poderia ter falado: sabe de uma coisa, são hipócritas, são traidores, mas Ele não fez isso. Ele foi até o final porque Ele te ama.
Estamos aqui porque Deus pagou um alto preço, então é necessário e importante eu e você trazermos à memória aquilo que nos garante a esperança. Disso me recordarei. Eu quero trazer à minha mente aquilo que me traz esperança, aquilo que me põe para baixo eu vou pôr para o lado, não me importa. Eu quero trazer à minha memória aquilo que me garante a esperança. Eu tenho um Deus misericordioso, eu tenho um Deus benigno, eu tenho um Deus amoroso, eu tenho um Deus salvador, eu tenho um Deus que é rico em misericórdia. É isso que eu quero trazer à minha memória. Pessoas para me acusar, o mundo já me acusa, mas nós temos um advogado diante do Pai. É necessário trazermos à memória aquilo que nos garante a esperança. Pastor Manuel Valdeci aqui, irmãos, pregou domingo uma palavra fantástica, maravilhosa. E nós precisamos ouvir uma palavra como ele pregou e trazermos à memória, ficarmos pensando, martelando nela. Porque não é qualquer um que fala, uns falam de prosperidade, outros falam de riqueza. Nós queremos ouvir falar de salvação. Jesus é a salvação, Jesus pagou um alto preço. Ele falou sobre o sangue, o poder do sangue. Ele falou sobre o sacrifício de Jesus. Que os sacerdotes faziam sacrifício de forma anual. E a partir do momento que o cordeiro era consumado, a cédula de dívida ainda estava dizendo: olha, vocês são devedores. Vocês ainda devem, não adianta. O fogo de Deus ainda estava ativo. Mas quando Jesus paga um alto preço, a Bíblia diz que toda a cédula de dívida que era contra a vida e contra a minha vida, Ele cravou na cruz do Calvário, e hoje não tem mais acusação contra a tua vida e nem contra a minha vida, irmãos. Mas é importante trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. O que é que você tem trazido na tua memória? O que é que você tem pensado aí na semana? O que é que você tem martelado aí na sua mente? O que é que nós temos pensado? O que é que nós temos trazido à memória, irmãos? Com toda franqueza. Por alguns instantes, pense o que é que você tem trazido à tua memória. O que é que você tem pensado na semana? O que é que você tem falado? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O que é que você tem trazido à tua memória? O profeta Jeremias, numa situação complicada, numa situação delicada, numa situação onde ele pensou até em desistir, falar para mim não dá mais. Como nós lemos no verso 18, olha, pereceu a minha força, a minha esperança do Senhor também acabou. Mas em um momento ou outro eu fico a pensar que ele ajoelhou ali e realmente ele teve uma guinada e disse: não, sabe de uma coisa? Eu preciso trazer à minha mente aquilo que me garante a esperança. Ele começa então a falar das qualidades do Deus dele, do nosso Deus, do Deus que ele serve, que eu e você servimos, que é o mesmo. Um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus de paz. A Bíblia diz em Hebreus que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz no livro de Malaquias que eu, o Senhor, não mudo. Ele é o mesmo, irmão. É nós que mudamos. É nós que mudamos, Ele não muda. Ele é imutável. Ele é soberano, Senhor. Ele sustenta a tua palavra. Diferente de eu, de mim e de você, irmãos, que muitas vezes falamos algo aqui, amanhã a situação é outra e nós precisamos voltar atrás. Deus não faz isso. Deus é imutável. Ele sustenta a tua palavra até o final. Esse é o nosso Deus, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de benevolência, mas um Deus que é justiça também, juiz. Ele julga, Ele sabe. E é por isso que é importante refletirmos hoje o que é que eu e você temos colocado, inculcado na nossa mente. O que é que nós temos trazido à memória? O que é que nós estamos pensando? O que é que nós estamos pensando, irmãos? O que é que nós estamos trazendo na nossa mente? O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Porque Deus sabe, irmãos. Você não sabe o que eu penso, eu não sei o que você pensa, é verdade. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus é soberano, que Ele sonda coração
e rins. E antes mesmo de a palavra vir à tona, Ele já sabe. O que é que eu e você temos trazido à nossa memória? O que é que eu e você temos feito? Precisamos trazer à memória, irmãos, aquilo que nos garante, aquilo que nos dá esperança. Disseram para você que não tem jeito, que está tudo errado, que você vai perder, que você vai cair, que a crise chegou, irmãos. A palavra final sempre é de Deus. A palavra final é dele. A palavra final não é do patrão, não é do carregado, não é do gerente, não é do pastor, não é do levita. A palavra é dele. Ele tira quem quer, ele põe quem quer, porque ele é Senhor, irmãos. E eu e você precisamos trazer à memória aquilo que nos garante, aquilo que nos dá a esperança. Jesus é a nossa esperança. E muitas vezes nós nos encontramos como Jeremias, no verso 18. Sabe de uma coisa? Hoje eu não vou para a igreja. E não vai hoje, não vai semana que vem, não vai ser outra semana. E quando pensar que não, meu irmão, você é um desviado. Porque você não congrega mais. Mas eu sou uma pessoa boa. Mas você não está inserido na igreja, no corpo de Cristo. E nós precisamos estar inseridos. Ainda que a situação seja catastrófica, ainda que o problema seja gigante, eu não vou menosprezar o seu problema, porque cada um sabe do seu problema, do tamanho do seu problema, da pedra que assola o vosso pé. Mas uma coisa eu sei, o nosso Deus é infinitamente maior. Ele pode. A situação era complicada, era delicada. Se nós olharmos para a vida de Jeremias, ele foi um profeta perseguido, não deram muito crédito para ele. Ele olhou todo aquele cenário de devastação, de assolação, de tristeza, de choros, de soluços, ao ponto de querer abandonar, de jogar a toalha da fé. Mas em um determinado tempo ele deu uma guinada, e quando ele dá esta guinada, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá a esperança. Eu não sei como é que tem sido os seus dias. Eu não sei das suas limitações, das suas dificuldades. Mas nós precisamos entender que nós temos um Deus que está acima de tudo e de todos. Que governa como governa, não precisa de plebiscito de eleição, não precisa de associar a políticos, a empresários. Ele é Senhor. E nós precisamos trazer à memória aquilo que nos garante a esperança. Deus é o mantenedor da vida. Deus é bom. Deus é amor. Deus é paz. Deus é justiça. Deus é misericórdia. Eu e você precisamos nos lembrar, irmão. Porque muitas vezes parece que nós nos esquecemos. Muitas vezes parece que nós nos esquecemos disso. É só passar por uma luta e eu não vou mais na igreja. Fulano não me cumprimentou, eu vou dar a volta. Irmãos, isso aí é picuinha. Precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Jesus pagou. Foi feito. Está consumado. Está pronto. Está acabado, está finalizado. Eu e você não podemos fazer mais nada a não ser aceitar, irmãos, aquilo que foi feito. Jesus pagou, irmãos. Você está aqui, não é uma questão de acaso, coincidência, nada disso. É propósito eterno. Jesus nos ama. Ele ama a tua alma, Ele ama a tua família, os seus projetos. Ele quer que você viva os projetos dele, porque os projetos dele são maiores, são profundos, e muitas vezes nós não entendemos. Mas é necessário trazermos à memória aquilo que nos mantém a esperança, que nos garante a esperança. Jesus é a esperança, irmãos. Jesus Ele é Senhor, soberano, está acima de tudo e de todos. Eu e você precisamos simplesmente aceitar. É necessário trazermos à memória aquilo que nos garante a esperança, irmãos. Jesus, Ele controla todo o universo simplesmente com o peso da tua palavra. Nada, absolutamente nada, passa desapercebido diante dele, irmãos.
Ele tem um controle absoluto de todas as coisas. Nada passa desapercebido. Ele sabe do teu problema. Ele sabe da tua luta. Ele sabe da tua dificuldade. Ele diz para você que Ele é o teu Deus, que o controle está nas mãos dele, não na tua. É Ele que pode e não você fazer. É Ele que pode fazer acontecer, irmãos. E nós precisamos aceitar e dizer: Senhor, faça a tua vontade. Precisamos viver como o profeta Jeremias, falar aquilo que ele disse, e não simplesmente falar, mas viver. Eu quero trazer à minha memória aquilo que me garante a esperança. Jesus é vida, e te deu vida para que você a viva em abundância. Se nós obedecermos e trazermos à memória aquilo que nos dá a esperança, certamente viveremos dias felizes sobre a face da terra. Mas é necessário trazermos à memória aquilo que nos garante, aquilo que nos dá a esperança. Não importa a dificuldade, não importa se puxaram o teu tapete, como o pastor Manuel Valdeci disse no domingo: se não tomaram Jesus de você, não tomaram nada, irmãos. Não tomaram nada. Se não tomaram Jesus de você, não tomaram nada, irmão. Pode puxar o teu tapete, pode tomar o teu microfone, pode tirar você da escala, pode fazer o que quiser, irmão. Se não tomou Jesus de você, não tomou nada. Porque Jesus é vida e Jesus é tudo em todos. E eu e você precisamos trazer à memória aquilo que nos dá a esperança. E aí eu te pergunto mais uma vez: o que é que você tem matutado aí na tua mente? O que é que você tem inculcado? O que é que você tem pensado? Porque muitas vezes, meu irmão, nós pensamos tantas coisas, o pensamento vai lá a 1000. Nós pensamos em tudo, menos no reino. O reino muitas vezes fica em último caso. Oposto de Mateus 6,33, buscar a Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ih, irmão, isso aí é balela. Muitas vezes nós vivemos isso, irmãos. Ou não? É ou não é? O que é que você tem trazido à tua mente? O que é que você tem pensado? Sabe, meu irmão, Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós aqui, meu irmão. Mas Ele quer ser Senhor da tua vida. Ele precisa ser o Senhor da tua vida. O Senhor da nossa vida é Ele. É Ele que tem o poder, é Ele que tem o domínio, é Ele que é soberano, é Ele que é majestoso. E eu e você precisamos entender isso. Não importa as dificuldades, não importa as tempestades, não importa as intempéries da vida, nós não vamos fazer como o profeta Jeremias. No verso 18: pereceu a minha força, também a minha esperança no Senhor também pereceu. Não, nós vamos fazer como Jeremias fez no verso 21. Eu dou uma guinada e falo: eu quero trazer à minha mente aquilo que me dá esperança. E é isso que nós, igreja, precisamos fazermos. Jesus é tudo. Ele é tudo. E sem Ele, eu e você não podemos fazer absolutamente nada. Quem recebe a palavra? Eu quero agradecer a oportunidade. Se você puder dar uma salva de palmas, meu irmão.